Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, pressionado pelo tempo do pessoal aqui, estou pedindo a ajuda do Espírito Santo para tentar ir direto ao ponto. Eu vou tentar, o meu papel, que eu acho mais importante com vocês, é tentar entender a igreja de uma forma mais ampla. Porque, por exemplo, hoje a gente está com essa festa, a Assunção de Nossa Senhora. Ela foi assunta ao céu. O nosso irmãozinho protestante, a primeira coisa que ele vai te questionar é o quê? Isso não está na Bíblia, ou não? De onde vocês tiraram isso? Então prestem atenção, eu vou tentar resumidamente, rapidamente tentar mostrar para vocês como é que a igreja trabalha isso. Tudo que eu estou fazendo é para vocês amarem a igreja, confiarem na igreja, tá? A primeira coisa, eu já falei várias vezes para trás, a Bíblia, do jeito que a gente está vendo, bonitinha, até de zíper, em que época que existiu? Quando que foi inventado a impressão? Século XV, 1450 e alguma coisa, se não me engano. Se alguém é historiador aí, me corrija. A impressão, né? Antes, como é que ficava a Bíblia? Era os chamados códex, grandão assim, ou no papiro, ou na pele, né? Escreviam na pele. Não tinha essa papelzinho, chamex, né? Não era assim. Se ficava grande, ou então rótulos. Lembra que Jesus abriu o rótulo de Isaías? Imagina se eu tivesse que carregar todos os rótulos da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? A primeira coisa que você tem que entender é que até o século XV, os cristãos não ficavam carregando Bíblia debaixo do braço. Certo? Esse é um aspecto. Segundo, em que época saiu o primeiro evangelho, foi escrito? O primeiro evangelho escrito, pensa-se que é de Marcos, no ano 65 depois de Cristo, que é o ano, o que vocês lembram que aconteceu perto desse ano? A morte de Pedro e de Paulo. Pedro e Paulo, as colunas da igreja, não tinham o evangelho escrito. Estão acompanhando? Outra coisa, se não existia impressão, como é que passava? Como é que tinha cópias? Cada Bíblia, cada cópia era feita à mão. Concorda comigo? Você não podia imprimir. Ora, mais uma curiosidade. Não existe nenhuma cópia completa original. Bem, com todos esses dados, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é: como é que a gente confia que o que está escrito ali é original? Concordo? Um copista pode errar. E acontecia isso. Como é que eu sei que a Bíblia é confiável? Como é que os apóstolos pregavam o evangelho sem a Bíblia? Ou então, só quando ia na sinagoga. Jesus pegou na sinagoga e disse: o Espírito de Deus está sobre mim, Isaías 61, lembra? Mas quando ele estava fora, não tinha Bíblia. Quem é que garante que a verdade de Cristo, de Deus, é passada na história? Quem? O Espírito Santo. A primeira coisa que o católico tem que entender é que a Bíblia nasceu depois, principalmente o Novo Testamento. Claro que tinha o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, a primeira
primeiro livro do Novo Testamento escrito, pensa-se que é 1 Tessalonicenses, no ano de 53 depois de Cristo, mais ou menos. Ou seja, os primeiros anos não tinha nenhum livro do Novo Testamento escrito. Quem que dava garantia de que a verdade ia ser transmitida? O Espírito Santo. Agora, para quem que o Espírito Santo deu a garantia? Quem que Jesus disse que o que ligares no céu eu ligarei, o que desligares eu desligarei? Igreja. Então, vejam bem, vocês não acreditam na Bíblia, aliás, vocês não acreditam na igreja porque a Bíblia diz para acreditar. Vocês acreditam na Bíblia porque a igreja diz para acreditar. Entende a diferença? Quem falou isso não foi um comedor de piqui, não. Foi Santo Agostinho. Santo Agostinho disse: eu só acredito nos evangelhos porque a igreja me diz que eu devo acreditar. Estão acompanhando? Ou seja, as verdades de Cristo não tem que estar tudo ali na Bíblia escrito. Porque existe, o que tem maior ainda? A tradição, o que é transmitido ao longo dos séculos, garantido pelo Espírito Santo na igreja, sempre na igreja. Igreja, eu digo, Papa com os bispos. Quando um bispo fala coisa errada, é porque ele saiu da comunhão com o Papa e os bispos. Quando um padre, aliás, o padre não faz parte do colégio apostólico. Eu estou sob um bispo, né? Então, o padre é mais fácil de errar quando ele fala algo que a igreja não diz. Mas a doutrina da igreja, ela é confiável sempre. Então, primeira coisa que você tem que entender é, não está tudo escrito na Bíblia. Se fosse assim, tinha tanta coisa hoje que não existia na época, né? Ideologia de gênero existia na época. Não, a Bíblia não condena, então é assim que funciona? Não, a igreja dá respostas a cada momento de acordo com a autoridade dada pelo Espírito Santo. Isso tem que estar na cabeça de vocês. Se vocês duvidarem da igreja, acabou. Cai tudo por terra. Vira tudo teatro, né? Segundo, se não está na Bíblia, da onde que a igreja tirou que Maria foi assunta ao céu? Eita, esse treino acho que não vai ser pouco tempo. Estou enrolado, você fuzilado pelos coroinhas. O que a igreja usou? Primeiro, a tradição da igreja ao longo dos séculos. O que o Papa Pio XII, quando que foi feito esse dogma? 1950, século passado. A igreja ficou 1950 anos sem declarar isso. O que o Papa Pio XII usou para declarar? Não, Maria foi assunta ao céu. Ela foi. Acabou. Eu não preciso ter... Bem, na bula que ele escreveu, que chama Munifitíssimos Deus, ele diz o seguinte: desde os primórdios da igreja, existia na igreja oriental festas da dormição e da assunção de Nossa Senhora. Opa, o Espírito Santo não age na igreja? Alguns apócrifos, o que são apócrifos? São livros que se comparam aos livros da Bíblia, que a igreja não considera como inspirado por Deus. Ou seja, não é palavra de Deus. Mas não quer dizer que tudo que está ali está errado. Por exemplo, São Joaquim e Santana, que são os pais de Nossa Senhora, a igreja reconhece como verdade porque tirou de um apócrifo chamado Pseudo-Evangelho de São Tiago. Como se fosse um evangelho que na época existia, e fala de Joaquim e Santana. Alguns apócrifos, principalmente o Pseudo-Evangelho de São João, diz que Nossa Senhora estava à direita de Deus. Então, mais coisas. Depois, as festas do Oriente,
E no Ocidente, na região europeia, demorou mais um pouquinho. Mas alguns padres da igreja começaram a dizer, desde o século VI até o século VIII, que não teria cabimento que a mãe de Jesus fosse carcomida por vermes. Né? Então, primeiro, a história da igreja. Segundo, olha que interessante, por isso eu quis falar que tudo foi ideia do povo da paróquia, o tríduo, a pastoral, porque um dos argumentos que o Papa Pio XII usa é que os leigos mandaram várias cartas para ele para declarar o dogma da Assunção, porque os leigos já faziam a festa da Assunção há muito tempo. Ou seja, o povo não erra. Quando eu digo o povo não erra, estou falando um povo no geralzão. Eu sei que tem um povo que tem cabeça dura, que não quer acreditar, que não quer mudar de vida, eu sei. Mas quando você olha o povo como um todo, que reza, é 100% de chance que eles vão falar a verdade. Isso se chama sensus fidei, o senso da fé. Então o povo, ao longo da história, já tinha a festa da Assunção e pediu para o Papa, ele até cita quais foram os documentos que os leigos pediram para o Papa declarar Maria assunta ao céu. É o outro aspecto. Depois, a Bíblia não diz diretamente que Maria foi assunta ao céu, mas ela diz muitas coisas indiretamente. Por exemplo, Gênesis 3,15. O que tem chamado proto-evangelho? O que fala no Gênesis 3,15? Que Maria pisou na cabeça da serpente. Que ele colocará inimizade entre ela e a serpente, né? Ora, foi a morte. Ela entrou no mundo por sedução de quem? Da serpente. Se Maria pisou na serpente, vocês concordam comigo que ela venceu a sedução da serpente? Eu posso concluir isso, não? A outra passagem que o Pio XII usa é essa aqui. Maria, como é que fala essa passagem aqui, ó, do Apocalipse? Então apareceu no céu uma mulher vestida de sol. O que quer dizer? Quem é o sol? Cristo, Deus, né? Se ela é toda vestida de sol, o que eu posso dizer? O que o anjo falou que ela é? Keriratomenen, cheia de graça. Eu já falei aqui uma vez, graça quer dizer antecipação de quê? Alguém falou? Glória. Muito bem, fico feliz de respostas. Graça nesse mundo é a mesma coisa de glória no céu. Quer dizer o quê? Um santo que é cheio de graça, ele vai ser cheio de glória no céu. Se Maria é cheia, total graça, é mais do que. Porque quando os santos que não tiveram assunção, que são todos os outros, não estão plenamente no céu. Está só a alma, não é? O corpo não está. O corpo vai ser na ressurreição dos mortos. Mas se Maria é plena de graça, quer dizer que corpo e alma estão cheios da graça. Então eu tenho que entender que ela vai estar cheia de glória. Por isso que ela é Nossa Senhora da Glória, não tem? Nossa Senhora da Glória? Nossa Senhora dos Céus, Rainha dos Céus. Estão acompanhando? Qual que é o outro argumento? Tem-se uma defesa nos judeus que a Arca da Aliança nunca é destruída. Por isso que ela foi feita de material nobre, ouro. Inclusive, em Macabeus, parece no capítulo 2, mais ou menos, fala que no final dos tempos Jeremias vai descer o céu e Jeremias vai apresentar... Jeremias vai apresentar a Arca da Aliança que esteve escondida até o final dos tempos, para dizer que a Arca da Aliança não é destruída. E quem é a nova Arca da Aliança? A verdadeira Arca da Aliança é Maria, né? Ora, Maria
não pode ser destruída, o corpo. O outro argumento, honrar pai e mãe é um mandamento, não é? Ora, a honra de Jesus para Maria não é só uma honra humana, é uma honra também divina. Tanto é que tem um dogma, que foi no concílio, se não me engano, de Éfeso, que é Theotokos, mãe de Deus. Como é que a mãe de Deus vai ser comida pelos vermes? Já convenci vocês ou ainda não? Hã? Se eu convenci, vocês dão sorte, que aí já posso quase... Então, além disso, o que aconteceu em 1854 com o dogma de outro Papa, Pio IX? Qual foi o dogma? Da Imaculada Conceição. Ora, Imaculada Conceição quer dizer que Maria foi poupada do pecado original, não é? A morte e a dor entrou por causa do pecado. Certo? Se Maria já nasceu sem pecado, eu posso dizer que pelos méritos de Cristo, ela já venceu. Sim? Ela já venceu a morte e o pecado. Aí entra, por isso, reforça a Assunção. Só que aqui entra a última discussão que eu vou fazer, prometo. Aí entra a discussão seguinte: Maria morreu ou não morreu? Essa discussão durou séculos. Porque uns dizem, uai, se ela não tem pecado, por que ela morreu? Se a morte entrou por causa do pecado. Mas aí o outro dizia, esse aí pecou? E por que ele morreu? Mas fala de novo. Por causa de nós. O que... Olha, isso é a conclusão que eu quero fazer dessa homilia. Jesus, o pecado e a morte entrou por causa... O sofrimento e a morte entrou por causa do pecado. Certo? Mas por que o Adetivos respondeu por causa de nós? Porque Jesus deu um sentido novo ao sofrimento e à morte. Qual é? Redenção. Lembra que eu falei que os países lá socialistas querem matar os idosos na eutanásia? E até aqui quer, né? Achando que idoso ficou doente, ficou com dor, melhor morrer. Mas para o cristão, o idoso acamado é uma riqueza, lembra de eu falar? Por quê? Porque um idoso acamado, que oferece a sua dor pela igreja, salva muito mais do que blá 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 de padre. Eu posso fazer 1000 homilias, mas uma pessoa que está lá na casinha mais humilde, com dor, com câncer, respirando mal, se ela vira e fala assim, meus filhos, eu ofereço todo o meu sofrimento pelo Padre Pablo, pela paróquia, pela salvação de vocês e o Brasil. O céu se abre de uma forma extraordinária. Então agora eu faço a pergunta. Vocês acham que Maria ia querer ser corredentora ou não? Ela com certeza ia querer participar da morte e do sofrimento. Então vamos lá. Quem falou isso foi João Paulo II, recentemente. Ele disse que Maria provavelmente morreu até por se solidarizar à salvação de Cristo, seu filho. Não porque ela deveria morrer, mas ela quis, assim como seu filho, sofrer e morrer por nós. Ok? Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Crê em Deus Pai,